tenho que estar aqui com vocês agora na alegria de estar falando desse Deus vivo, porque um dia eu não vou precisar mais falar para vocês, nós vamos vê-lo como Ele é. Não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais separação, porque isso é promessa e é real, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Um dia vamos poder festejar tantas coisas, né? Mas por enquanto nós vamos viver na intensidade, mas na presença. Deus não está longe, Deus está aqui conosco. Ele caminha conosco. Como é que nós vamos poder ser luz? Como diz Jesus, como é que eu posso fazer para que a luz que foi colocada em mim não se apague? Só se eu acender a cada dia na Eucaristia, no meu encontro com Jesus. Como é que eu faço com as pessoas no mundo que o sal não tem mais sabor, que a luz que elas tinham já apagou? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós temos que ajudá-las a acender de novo. Essas pessoas têm que olhar para vocês, sentir a alegria de vocês, de ter um Deus vivo, e falar, mas eu quero ter esse negócio também. Eu também quero. O que você toma? A gente me perguntaria isso. O que você toma? Eu dou qualquer dinheiro para o que você toma. Eu falei, isso é de graça. É de grátis. Mas o povo não acredita que é de grátis, né? Eu falei, gente, é de grátis. O povo adora uma coisa de grátis. Então, aceita, que é bacana. O cara falava comigo, que nada, Filó. Conta para mim o que você toma escondido. Fala Eucaristia diária, corpo e sangue de Jesus. Eles olham para você e falam, coitado, ficou louca, né? Trabalho demais, ficou doida. Não, ficou não. É Ele vivo, a gente vive por Ele, quer dizer, sou eu que sou seu sustento, sou eu que sou sua vida. Então, quando Ele fala, vocês vão ser a luz, não sou eu que sou a luz, mas eu vou fazer e vou trabalhar para que esse corpo pesado não seja tão opaco, que tanto egoísmo, tanto pecado não me impeça que a luz que habite em mim possa ser vista pelos meus irmãos. É Ele que vai ser refletido em mim, não sou eu não. É igual quando o sol já está indo e você já absorveu o sol, e você fica como uma lua que reflete a luz do sol. Eu só estou refletindo uma luz que não é minha. Imagina se é minha, nunca. Mas então nós temos que trabalhar o nosso pecado, não é? Por que temos tanta dificuldade com essas coisas? Porque não estamos completamente evangelizados. Então tem algumas partes de nós que ainda estão na sombra, que a gente ainda fica assim meio dividido. Então um pedaço a gente converte. O outro pedaço que a gente acha que é mais pesado, a gente fala, daqui a pouco. Então a gente vive dividido e a gente não se entrega em Deus. Então a gente vai adiando esse encontro, essa consciência da caminhada numa presença. E às vezes o sofrimento é o que nos faz caminhar mais depressa. Porque quando a gente está sofrendo um pouco mais, a gente está mais sensível. Aí a gente percebe a presença de Deus. Não que Ele não estivesse antes, mas é porque antes talvez eu estivesse tão entorpecida com o mundo que eu não estivesse percebendo uma presença tão doce. Porque Ele é doce, Ele é discreto. Ele foi muito bem criado, né? Maria criou Ele muito bem, muito delicado, educado demais, Ele não invade. Educado demais. Muito doce, Ele não nos invade. Porque ele caminha conosco, apesar de você dizer, não creio. Filó é louca, imagina se Deus anda conosco. Anda. Nos acompanha em tudo, como disse o Papa, ensinando as crianças na catequese, ele disse, Jesus é tão amigo que é aquele que ajuda no para casa. É esse Jesus, não é? Tão amigo que ajuda no para casa. Que ajuda nas nossas tarefas. Viver na consciência de uma presença não tem preço. E não tem também tamanha responsabilidade. Porque, não por medo, a relação que a gente passa a ter com Deus não é medo, é respeito. E aí a gente passa a assumir cada dia mais que é filho. E a gente deveria carregar alguns orgulhos no coração. O primeiro orgulho que a gente deveria carregar e ter um peito aberto é de ser discípulo de Jesus. Que nesse mundo, se alguém olhar para você e falar assim, você é discípulo, você é completa de Jesus. Sim, com todo orgulho no coração, de peito aberto como foram aqueles primeiros cristãos, mesmo sob ameaça de cortar a cabeça, de leão, de fogo, e eles assumiram até o fim que eram discípulos. Hoje, dependendo da roda social que a gente se encontra, a gente prefere não falar, porque as pessoas podem não querer mais fazer negócio conosco, não é? Pode nos discriminar, porque fala fazer negócio com aquele, ser né, empresário que acredita em Jesus, essa médica que fala tanto em Jesus, ela não deve saber muita coisa, né? Por isso que fica chamando tanto Jesus. Né? E aí é tanta coisa que você vai sendo julgado, não é? Né? Você vai sendo julgado, porque as pessoas, você falar que acredita em Jesus, não, eu creio mais ou menos, todo mundo gosta de acreditar numa seita, mas falar que acredita num Deus vivo,
Você vai à missa todo dia, comunga todo dia. Não, tem um problema essa menina, está todo dia na igreja. Mas não tem a consciência do que eu comungo, porque Ele é a minha vida. Ele é o meu sustento, é Ele que me põe de pé. Ele que me ajuda a correr. Ele que me ajuda, me dá discernimento, me ajuda a dar conta de tanta pressão que eu acho que eu vou explodir, tem hora. Não é Ele que fala, calma, filho, eu estou aqui. Fala, ainda bem. Ainda bem que você está presente. Porque não é brincadeira coordenar tanta coisa quando a gente lida com tanta dor e sofrimento. Mas esse orgulho era um orgulho que a gente deveria carregar. E as pessoas acham que quem acredita em Deus é meio retardado. Não é, muito ao contrário, né? Acompanhar essa cabecinha dele aqui não é fácil. E quando eu ainda era namorada do Anselmo, né? Nós fomos jantar com um sócio dele, que se diz agnóstico, né? E no meio do jantar, restaurante bacana, todo mundo bacana, né? Ele falou assim, quer dizer que você reza? Presta atenção na história. Eu só cutuquei Jesus e falei, agora somos nós. Falei, rezo? Ele falou, eu não creio. Falei, é uma opção. Quer dizer que você... Eu respondi, porque a gente não pode parecer retardada. Falei, quer dizer que você acredita que o homem é só matéria? Só uma dimensão? Você acha que o ser humano é só unidimensional? Acho que ele ficou meio sem entender o que era a questão. Mas não podia falar, né? Imagina, você me perguntar. Ele falou, fez só essa matéria. Pois é, eu não. O que agrada mais meu coração é a certeza que somos quadrimensionais. Acho que até hoje ele pensa o que significa isso. Acho que até hoje ele pensa nisso. O que será que essa menina está falando? Quadrimensional? É claro, eu sou mais do que matéria. Eu tenho o corpo, eu tenho a alma, eu tenho o espírito. Tenho Deus que habita em mim. Imagina isso. Até hoje, acho que ele ficou pensando, mudou de assunto, claro. Porque o assunto não ia ficar bom, porque ele viu que a minha resposta não ia ser retardada. Eu ia pô-lo para pensar, mais do que ele estava imaginando. Eu ia falar, vou cutucar esse rapaz, que está achando que só porque é dono de empresa é bacana. Se tem um AVC, fica igual a nada. Não entendeu ainda muita coisa, né? Mas é assim mesmo. Mas é porque a gente precisa ter orgulho daquilo que crê. Não podemos nos envergonhar. Jesus fala, aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que me negar aqui, eu finjo que não te conheço também lá, não. Não foi bem assim que ele falou, claro. Mas só para a gente poder entender que é mais ou menos. Que a gente precisa ter esse orgulho no coração. Se é discípulo de Jesus, sou. Estou caminhando. Quando eu penso, quando Paulo falou aquela frase, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, esse homem caminhou demais para poder conseguir falar uma frase dessa, para poder viver isto. Hoje, quando a gente repete uma frase dessa, é igual quando a gente estivesse no pé de uma montanha e olhando aquelas pessoas que chegaram lá no cume da montanha. Então, eu estou repetindo uma frase de alguém que andou e subiu uma montanha inteira. Eu estou só cá embaixo. Até a gente chegar a afirmar que não sou eu, mas que vive, é Deus que vive em mim, tem um chão longo, de todo dia.